Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com o Felipe Garcia Heidrich. Ele foi acusado há 3 anos de abusar sexualmente do enteado. Só que, finalmente, uma decisão de segunda instância, a pedido do Ministério Público e acatado por um juiz, ele foi absolvido, inocentado completamente desta acusação. Só que, passado esse tempo, passadas tamanhas acusações, como é que está a vida dele? É isso que nós vamos saber agora com ele. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Léo. Quanto tempo desde a primeira vez que a gente se falou? Sim, tá tudo bem, cara? Como é que tá a tua vida agora? Olha, eu acho que essa noite foi a primeira noite que eu apaguei completamente. Eu deitei e dormi numa tacada só, até agora acordar e falar com você, coisa que não acontecia há 4 anos. Em 2016, né, quando eu fui acusado. Na realidade, eu não simplesmente fui acusado, né? Eu fui jogado num hospício para que tudo fosse armado. E aí, quando eu saí do hospício, eu fui direto para a cadeia. Levei 3 anos para provar minha inocência em primeira instância. E agora, ontem, saiu em segunda instância por unanimidade. É muito bom a gente ver a justiça sendo feita. Mas, mesmo quando a justiça é feita, ela não consegue reparar algumas perdas, algumas passagens. Ela não consegue apagar da sua memória muita coisa. Esse Felipe de hoje, claro que é melhor do que o de dois anos atrás. Mas é bem diferente daquele Felipe diante de tudo isso. Né? Não, é completamente diferente, Léo. Porque, assim, a gente pode sobreviver, mas a gente vive cheio de cicatrizes. Eu desenvolvi depressão num grau altíssimo. Eu desenvolvi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então, por exemplo, na minha casa não tem barulho, né? No apartamento onde eu moro. Os telefones ficam no silencioso, não tem campainha, não tem interfone, porque esses barulhos, eles me fazem ter uma crise de ansiedade, porque fazia parte dos rituais de tortura que eu sofri. Quando eu ouço uma sirene, eu entro em pânico. Porque quando eu fui preso e jogado dentro de um camburão, que os policiais bateram a porta e disseram: você não vai durar 24 horas, porque a gente vai fazer questão de que você morra lá dentro, eles desfilaram comigo pela cidade do Rio de Janeiro com a sirene ligada. Então, assim, hoje eu estar melhor, estar um pouco mais saudável, estar um pouquinho mais gordinho, não anula tudo isso que eu ainda sofro e luto com. Tirando o fato de que, mesmo que fosse me devolvido tudo, porque, por exemplo, o advogado que atua no meu caso está atuando de graça. Eu me divorciei e eu não tive a oportunidade de voltar na minha casa para pegar uma cueca. Absolutamente tudo que eu tenho foi doação. E eu tinha uma vida muito próspera. Nossa. Vamos falar das torturas? Além da tortura psicológica, se relata aí, só essa prisão e essa ameaça por parte da polícia já é uma tortura psicológica. Houve tortura física? Houve. Mas... No hospício, é porque assim, as pessoas não conseguem entender que o hospício foi pior, porque o hospício foi primeiro. Então, quando eu saí do hospício, eu já estava quebrado. Mas no hospício eu fui amarrado. Durante 8 dias eu fiquei amarrado nu. Entendeu? Amarrado aqui? Aonde? Na clínica Jorge Jaber, em Vargas. Conheço. Não, mas amarrado numa cama? Numa cama, tipo uma maca de hospital. E ali com pessoas bem peculiares, com crises de abstinência, com deficiências mentais, e elas esfregavam fezes, urinavam, tacavam as coisas. Tirando isso, tinha uma mulher que ficava falando no meu ouvido que eu era um morador de rua, que eu tinha múltiplas personalidades, que eu não era eu, porque eu falava: liga para minha família, liga para o meu assessor,
vão saber que aconteceu alguma coisa, porque no princípio eu achei que eu tinha sido sequestrado. Depois eu vi que não tava alguma coisa que não estava batendo. E ela falava, não, você não é Felipe, você não é Felipe. A gente achou na rua. Essa foi a primeira tortura psicofísica, psicossomática. Na cadeia, eles, óbvio, tiraram minha roupa, rasparam minha cabeça e perguntaram para mim qual era o artigo. Léo, eu não fiz direito. Eu não lia blogs policiais. Eu sabia que 171 eram pessoas que Charlatães. estelionatários, porque todo mundo fala, fulano é 171. Sim. Tirando isso, eu não sabia os artigos. E eu não sabia do que eles estavam falando. Então, quando eles disseram assim, qual é o artigo? Eu falei, não sei. E por causa disso eu fui espancado. Até decorar, que era 217A. Que eu não fazia a menor ideia. Ah, mas você é tão inteligente, você não sabia do que você estava sendo acusado? Peraí, eu saí do hospício com uma ordem de prisão, me entreguei, eu não tive direito. A polícia pediu a minha prisão, a delegada pediu a minha prisão, dizendo que eu era uma pessoa de altíssima periculosidade, sem ver laudos, sem colher depoimentos e sem me ouvir. Tudo isso aconteceu depois que eu já estava preso. Entre a denúncia que a minha ex fez e o pedido da minha prisão, menos de 24 horas. Depois foram ver psicólogos, depois foi fazer laudo na criança, depois foi colher o meu depoimento. E aí viu que já tinha dado um M muito grande. Porque o laudo da criança, que saiu 2 dias depois, eu já estava preso, saiu 2 dias depois, diz, esse laudo foi feito só por peritos da DECAV, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima, pessoas que só fazem isso há 30 anos. E esse laudo diz, a criança foi induzida pela mãe. Só que eu levei 3 anos para esse laudo valer a pena. Enquanto isso, depois que eu saí de Bangu por habeas corpus, eu fiquei em prisão domiciliar, não usei tornozeleira, mas não podia sair do município, não podia dormir fora de casa, não podia me aproximar de nada, sequer pude voltar na minha casa para pegar alguma coisa. E nesses 4 anos, adivinha o que aconteceu? Ela acabou com todo o meu patrimônio. Por mais que o juiz mande ela devolver alguma coisa, eu não tenho. E aí? Felipe. Eu não sei nem por onde recomeçar. Vamos lá. Por que você acha que a polícia e a justiça tomou essa decisão tão rapidamente, sem te dar o direito de ser ouvido, sem laudo de peritos especializados? Foi a mídia? Foi pressão da mídia? Pressão da imprensa? Não existia mídia ainda. Isso aconteceu antes de vazar para a mídia. Ela é extremamente persuasiva. Se ela para conversar com uma pessoa, ela convence a pessoa. Ela faz parte da personalidade dela. Ela é extremamente carismática e persuasiva. Mas isso, Felipe, a polícia deve estar acostumada com pessoas extremamente persuasivas. Sim, só que nós éramos tipo o alto do gospel. Éramos conhecidos internacionalmente. Quem colocaria a palavra dela em choque no momento? E a delegada se sentiu extremamente envolvida. No entanto, que a delegada, na época, deu o próprio WhatsApp e elas ficavam conversando sobre o processo. Coisa que, por si só, anularia o processo. Ela ficava dizendo, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Como é que você sabe disso, Felipe? Porque a minha ex, eu estou movendo um processo de sequestro e cárcere com a minha ex. E ela cometeu a gafe de incluir o processo do estupro para tentar justificar o sequestro e o cárcere. E no processo de estupro que rolava com segredo de justiça, estava lá as conversas printadas dela do WhatsApp com a delegada.
O peixe morre pela boca. Tirando isso, Léo, ela, o que acontece? Ela tenta convencer, expor o filho, convencer o povo pelo drama, porque sempre foi assim. Então, o que ela fez? Ela gravou um filho da criança, dizendo que, narrando que a criança, como ela foi estuprada, e publicou nas redes sociais. Isso gerou uma... Cara, eu não consegui ver, porque eu tinha como um filho. É assim, é extremamente... Que mãe faria isso? Só que você não sabe da maior. Nesse que ela manda esses vídeos para as pessoas para tentar ter apoio, num deles ela mandou o vídeo completo. E no final, que a criança narra a história, a criança diz assim: mas mamãe, eu tenho que dizer o quê? Que foi ele ou que foi outra pessoa que fez isso no meu bumbum? Léo, eu poderia postar isso tudo. Poderia. E sair tranquilo. Mas eu não vou expor essa criança nesse nível. Eu não vou me rebaixar. Você ia estar se rebaixando ao mesmo nível dela. Não vou, velho. Não vou. Nossa, como é que a pessoa expõe o próprio filho se isso tudo procede? Agora, você não vai entrar com uma ação contra o Estado? Então, contra o Estado, os advogados ainda estão verificando. Entendeu? Mas contra ela já entrou, tem várias ações contra ela. Contra um blogueiro que ela comprou, né, depositou, um blogueiro que foi até preso pelo Supremo, né? Ele recebe uma quantia mensal dela para fazer postagens. As redes sociais desse blogueiro foram criadas para me atacar, entendeu? E esse blogueiro ele está envolvido em atos antidemocráticos, foi preso pelo Supremo e está aí com tornozeleira. Qual o nome? Oswaldo Eustáquio. As redes dele, entra nas redes dele, vê as primeiras postagens, todas foram feitas para me atacar. A rede dele foi montada para me atacar, financiada por ela. Você tem prova disso? Não, provas do financiamento, eu espero que em breve o Supremo libere as transações financeiras, torne público, porque eles já quebraram o sigilo bancário dele. Agora, das redes sociais, é só você entrar nas primeiras postagens e ver todos os stories. São todos sobre mim. Jesus. Você conseguiu se relacionar com alguém depois disso? Não. Como é que vai ser? Como é que você já falou da sua vida, que já não tem mais campainha, não tem telefone, não tem ruído qualquer na sua casa para não remeter a esse período no hospício? Exatamente. Qual outro trauma? Tem mais traumas? Eu ainda não consigo confiar numa mulher para me relacionar. E eu não sei se eu vou conseguir. Isso eu nunca falei. Mas eu tenho um pesadelo. Eu acho que se eu, por exemplo, me deitar com uma mulher, eu vou ser esfaqueado durante a noite. Eu tenho pesadelos, assim. Entendeu? Que eu vou acordar amarrado, sendo torturado. Isso são pesadelos recorrentes. Entendeu? O que é muito estranho, Léo, porque ela me acusou de ter estuprado o próprio filho, e 9 meses depois, em 9 meses, ela teve 3 relacionamentos, e 9 meses depois ela já estava com o atual marido. Ou seja, em menos de um ano, ela colocou 3 homens dentro da casa. Uma mãe que tem um filho supostamente estuprado, em menos de um ano, coloca 3 homens diferentes dentro de casa, e com esse terceiro ela se casa, é muito estranho. Cara, o que eu passei, eu ainda não consigo me relacionar. As pessoas provavelmente vendo essa história sua, é inevitável uma comparação com o caso Flor de Lis. Né? É inevitável. É inevitável. E aí a gente vê mais uma vez o Evangelho, a palavra de Deus, o que é dito com o sacro, com o santo, para encobrir, usado para encobrir uma maldade, uma crueldade. Você
Você também fez essa comparação ao saber do caso de Flor de Lis? Então, primeiro que as duas eram muito amigas, entendeu? A Flor de Lis, inclusive, quando tudo aconteceu, a Flor de Lis prestou todo o apoio e cedeu o púlpito da igreja para ela ministrar várias vezes. Elas eram muito próximas, muito próximas. A outra coisa é que quando aconteceu o caso da Flor de Lis, eu na terapia eu comecei a lembrar de muitas coisas. Não foi a primeira vez que ela tentou me matar e muitas outras coisas, mas eu não posso entrar nesses detalhes porque eu ainda preciso dos laudos médicos das outras vezes que eu fui envenenado. O modus operandi é o mesmo, entendeu? E aí, o que eu penso? Você poderia estar morto. Não, invés olha só, tem duas pessoas que disseram diante do juiz, que ouviram da boca dela, ou ele morre na cadeia ou ele morre no hospício. Mas eu não vou me divorciar porque fica mal para mim. Ouviram dela. É a mesma explicação da Flor de Lis. É a mesma explicação. Aí você fala, mas são duas testemunhas que disseram diante do juiz, essas pessoas estão mentindo. Eu consegui esse vídeo. Eu tenho esse vídeo, ele está em segurança máxima, que ela não disse apenas para duas pessoas, ela disse para uma terceira, uma quarta, uma quinta, esse vídeo chegou em mim. Vídeo da testemunha? Não, um vídeo dela dizendo. E por que você não mostra aqui pra gente? Eu estou pedindo o meu advogado para liberar isso. Em algum momento disso tudo pelo qual você passou, você preferia estar morto? Sim. Eu nunca tentei suicídio. Houve um boato dizendo que havia um áudio meu de suicídio. Na realidade, eu moro num apartamento no 8º andar. Meus irmãos são médicos. Se eu quisesse me matar, depois do que eu passei, eu teria me matado com uma facilidade absurda. O que eu passei foi muito pior. Mas muitas vezes eu disse para Deus assim, a morte seria uma bênção. A morte seria um presente. Porque eu passei 4 anos todos os dias sendo chamado de monstro, de pedófilo, sem poder sair na rua, porque as pessoas me ameaçavam, paravam o carro, vinham para cima de mim, porque eu era uma pessoa extremamente conhecida. Ela mandou colar fotos minhas nos postes aqui da Barra da Tijuca, do Recreio Jacarepaguá, dos locais que eu frequentava. Então, sabe aquela coisa de faz xerox e cola no poste com aquelas colas? Então, assim, não tinha como eu não ser reconhecido. E as pessoas vinham para cima de mim. Entendeu? Então, várias vezes eu falei, Deus, a justiça o Senhor faz, independente de mim, o Senhor vai fazer. Porque estão fazendo toda essa maldade em nome do Senhor. Então, eu sei que um dia o Senhor vai fazer justiça. O Senhor não precisa de mim. Me deixa descansar. Mas ele não atendeu esse pedido. Felizmente. E hoje eu estou lutando. Sim. E seria um presente para ela, né? Muita gente disse isso para mim, para tentar me convencer, porque ela ainda diria que Deus ouviu as orações dela. Como ela fez uma live há pouco tempo, dizendo que ela era usada com dom de curas e que agora ela não é usada mais, e que Deus disse para ela que ela só vai ser usada com dom de curas de novo quando eu morresse. Então ela pediu ajuda das pessoas. A delegacia disse, nós não podemos abrir como uma tentativa de homicídio, uma ameaça, porque ela não disse... É neurolinguística. Ela não disse, matem. Ela não disse, vou matar. Ela disse, se vocês que estão doentes precisam ser curados e acreditam que eu posso curar, ele precisa morrer. Você ainda teme pela sua vida? Não, hoje não, porque se eu morrer, eu estou no lucro. Mas ameaças vindo dela ainda tem muita. Entendeu? Eu pedi auxílio aos direitos humanos. Eles disseram que eles estão focando em outras coisas. Você pediu?
Eu pedi auxílio aos direitos humanos. A Human Rights Watch. E tanto os direitos humanos quanto a anistia. Anistia Internacional. Pedi, falei, olha só, é muito grave o que está acontecendo, são ameaças. Mas eles falaram, mas ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Eu falei, mas eu fui sequestrado. A justiça já deu o veredito. Segunda instância, final. O olhar mudou? O olhar dos outros para você. Mudou muito. Bom, né, Felipe? Mudou muito, Léo. Eu fui odiado segundo estatísticas levantadas em sites e blogs, eu era odiado por 95% de todas as pessoas que comentavam ou curtiam na internet. Hoje eu tenho 80% de apoio. É muita diferença. Isso já é um bálsamo, né? É um alívio. Poxa, eu desejo que ela se arrependa, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. É o primeiro caso. O caso politicamente correto, a fala politicamente pastoral, primeiro. Né? A política para ficar bonito. A primeira parte é que ela se arrependa, mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Mesmo que ela seja jogada num leito de morte, ela nunca vai se arrepender, porque ela nunca se arrependeu de nada, faz parte do transtorno da mente dela. Eu espero que ela responda criminalmente por todos os males que ela fez, não só a mim, mas ao primeiro marido também. O Brasil é uma bagunça nesse caso. Denunciação caluniosa aqui no Brasil não dá em nada. Vale a pena usar a justiça para prejudicar alguém. No Brasil, vale a pena. Nos Estados Unidos, ela estaria presa. Mas aqui no Brasil, se você inventar mentira com alguém, aquela pessoa for presa ou morta, e simplesmente disserem que você inventou tudo isso, é uma cesta básica. Perfeito. Um serviço comunitário. Sabe que se você tivesse sido morto, a sua imagem seria péssima. Não haveria continuidade de absolutamente nada, né? Eu não teria como defender, falar aqui, mostrar as provas. Né? Agora, o rebanho dela, o rebanho, as pessoas que a seguem na liturgia, continuam igual? Não, então, as pessoas a seguem nas redes sociais, né? Fisicamente, ninguém segue mais mesmo. Ela não faz mais palestra, não consegue fazer mais nada, porque ninguém vai. Mas ela tem ainda muitos seguidores nas redes sociais. Mas em algum momento você questionou Deus? Em algum momento? Pô, quase 3 anos. Léo, olha só, não me coloca uma santidade que o ser humano não tem. Eu não sou um santo, eu não estou num altar, eu não sou Jesus, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que estuda a Bíblia e tenta passar o amor de Jesus, e não as cobranças que as igrejas passam. Isso nunca foi parte do meu ministério. Agora, várias vezes eu dobrei o joelho no meu quarto e falei assim, não quero mais falar com o senhor. Não quero mais falar com o senhor. Não acredito mais. Aí eu ficava assim, mas peraí, eu estou falando com ele. Mas eu virava para Deus e falei, eu resolvi abrir mão de tudo para me dedicar à igreja. E é isso que eu recebo. E pior, a própria igreja me abandonou. Então, eu tive muitas crises e muitas dúvidas. Mas o mais engraçado, eu tinha todas essas crises e todas essas dúvidas com Deus. Nunca fora. Você entende como parte de um calvário em busca de algo que está por vir ou já chegou? Olha, Jesus disse que cada um teria sua cruz. E se ele não foi poupado, eu não poderia ser. Eu não imaginaria que a minha fosse tão pesada. Nossa, mas a sua cruz foi muito pesada. Mas, Léo, a minha cruz é a minha cruz. A sua cruz é a sua cruz. Eu não posso dizer que a minha é pior do que a sua, porque a sua vai até onde você aguenta. A minha vai até onde eu aguento. Eu não sou especial por causa disso. Eu não sou melhor por causa disso. Por mais que pareça pior,
ela é o que eu posso suportar. Assim como a sua cruz, seja ela qual for, é o que você pode suportar. Eu não sou melhor, você não é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Você pretende transformar toda essa sua experiência trágica em algo escrito, em um livro? Já está virando um livro, está quase terminando, já tem um agente aí que está vendo com algumas editoras. Eu já neguei 2 filmagens, duas produtoras pediram para fazer filme da história, eu neguei. Por quê? Primeiro porque eu estava esperando a segunda instância, Ah, tá. tá? Segundo, porque se você me acompanhar um pouquinho, você vê que eu sou extremamente zeloso em tudo que eu faço. Nada do que eu faço é meia boca. Se for para ser meia boca, não faz. Eu só estou dizendo que eu quero algo com primazia, porque essa não é uma história religiosa. A religião, ela embasa porque foi feita em nome de Deus, mesmo Deus não tendo nada a ver com isso. Tudo. E eu falo mais. O fato de você ter sido preso, ter sido jogado no hospício, deve-se ao fato dela também ter um aval, né, que a religião traz. Concorda? Exatamente. Porque quem vai questionar? Se ela fosse uma mulher comum, digamos assim, Não iriam. teria acontecido. Não, você não teria chegado tão fundo, concorda? Absolutamente. Absolutamente. Tanto que o processo que eu abri de sequestro e cárcere, eu mostrei o prontuário para a delegacia, eu mostrei o cheque que ela pagou para a ambulância me sedar e me levar desacordado para lá. A minha família filmou os discursos deles dizendo que eu ia morrer lá dentro, e, no entanto, o processo não anda. Tem 4 anos, o processo não anda. Por quê? Enquanto o meu decidiu em 24 horas me prender sem prova nenhuma, o que eu entreguei todas as provas não anda. Por quê? Pagou, ela ficou com todo o meu dinheiro, né? Então se paga muito. O que você falaria, Felipe, para alguém que tem um pastor, segue uma religião, segue uma igreja e acredita profundamente? E digo, muitos deles são corretos, são bons, são seres iluminados, sim. Eu diria até, me arriscando, que a grande maioria, né? São pessoas sérias. São pessoas sérias. Como distinguir? Pelas obras. Você vai na sua igreja. A sua igreja, qual é o discurso que sai do altar? É um discurso que fala de dinheiro? Sai. É um discurso que fala só do homem? Sai. É um discurso onde o ego do líder é muito grande, o líder é inacessível, ou você entra cheio de fotos do líder no local? Sai. A igreja não é para apontar para pessoas. A igreja é para apontar para Jesus. Se você entra lá dentro, a Bíblia é lida, o amor é praticado, porque a Bíblia nos ensina que a função dos santos, ou seja, daqueles que se reúnem, é cuidar dos órfãos e das viúvas e pregar o evangelho. Então, se a sua igreja fala da Bíblia o tempo inteiro, lê a Bíblia mais do que qualquer outra coisa, se ela passa mais tempo pedindo dinheiro do que lendo a Bíblia, foge. Se ela fala mais tempo falando de milagre do que lendo a Bíblia, foge. Falando de milagre que ela teria feito, é isso? Porque quando você começa a fazer esse discurso de que aqui tem cura, aqui tem milagre, você está apontando para a igreja, você não está apontando para Jesus. Perfeito a observação, perfeito. Entendeu? Então, se você entra numa igreja, o pastor mesmo que ele seja próspero, rico, mesmo que more numa mansão, não interessa. Mas se ele é uma pessoa simples, como Jesus era, se ele é acessível, mesmo que ele tenha 6.000 pessoas, mas ele tem pessoas que possam auxiliá-lo, porque ele não vai dar conta, é humanamente impossível, mas se não é cheio de fotos dele, se a pregação dele mostra Jesus e não o que ele fez, as experiências dele, essa é uma igreja correta.
É igual você vai para uma aula na faculdade e o professor de geografia passa mais tempo falando do relacionamento dele do que da geografia. Ele não é um professor. Quando o pastor faz isso, ele não é um pastor. E se essa igreja expulsa pessoas ou exclui pessoas do hall de membros, ela também não é bíblica, porque Jesus nunca fez isso. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e mesmo assim, como último ato, ele deu a ceia para Judas. Mesmo sabendo que aquela pessoa não valia a pena, Jesus estava ali estendendo a mão. Se a igreja for diferente disso, ela não é bíblica. Perfeito. Que lição. Que lição. Para encerrar, sua última palavra, sua última mensagem, após essa segunda absolvição. Eu queria entender, assim, só para finalizar, a sua vida não vai ser se vingar, né? Não, gente. Eu passei preso nessa história há muito tempo. Eu quero essa história para lá. Eu tenho uma vida inteira. Já que Deus não me levou, eu tenho uma vida inteira para viver. Né? Até o momento que ele chega, vem para cá, já aproveitou muito. Para a justiça, tem os advogados para esquentarem a cabeça, né? Para que eu vou esquentar a cabeça? Mas a minha última palavra é: eu sei que ela vai bater eternamente na tecla de que eu sou culpado e ela é inocente. Ela vai inventar artigos, ela vai inventar discursos, isso não me machuca mais. E se você está ouvindo, não se preocupa, porque se eu fosse culpado, o crime ele foi tão vasculhado, pegaram os meus computadores, meus celulares, vasculharam a minha vida, quebraram meu sigilo telefônico, sigilo bancário, e viu que não tem nada. Então, assim, eu não simplesmente ganhei. O Ministério Público da Primeira Instância escreveu 57 páginas para defender um réu. Isso é inédito. O juiz de primeira instância me absolveu. A Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público da segunda instância, diz que o processo estava impecável, ou seja, eu sou inocente. E os 3 desembargadores ontem votaram pela manutenção da sentença, ou seja, eu sou inocente. Felipe, uma boa vida nova, que tudo aconteça bem, supere os traumas, eu sei que não é fácil, inicie uma nova vida, tomara que você encontre alguém também. Amém.